Vamos ter uma conversa bem agradável? Que tal falarmos como amigas? Entre Amigas, um programa dirigido a você, mulher. Apresentando Dora Bomilcar. Olá, querido ouvinte. Às vezes bate uma preguiça de cozinhar, não é? Ou em outros momentos, a pressa não nos deixa ir ao fogão. Há também momentos de comemoração onde queremos reunir os familiares, os amigos num bom restaurante para conversar, rir, desfrutar de uma boa comida. E quando trabalhamos fora? Muitas vezes não conseguimos voltar para casa na hora do almoço. E aí, a alternativa é comer fora. Mas qual o critério que você usa na escolha do restaurante para fazer as suas refeições? Já visitou a cozinha de algum deles? O que achou? Sabe como a sua refeição é preparada? Sabe quais são os maiores problemas encontrados em bares e restaurantes? Você leva seu filho todo final de semana para comer em fast food? Será que isso é saudável? Mas será que ele está bem nutrido? E o frango, minhas amigas, está em guerra na televisão. Afinal, quais os riscos que os hormônios e os conservantes oferecem quando os consumimos? Não sabe? Então, fique conosco, o nosso programa de hoje vai falar do nosso franguinho de cada dia. E no que devemos ter em mente quando vamos escolher um restaurante ou lanchonete. Nossa entrevista de hoje será com a Anne Nebenzac, nutricionista proprietária da NutriControl, que nos falará sobre comer fora. Como fazer a escolha certa do restaurante. Fast food, sobre alguns detalhes que devemos observar quando entramos em restaurantes, bares, lanchonetes, diferença entre alimentação e nutrição. Fique com a gente, o programa está imperdível. Estamos apresentando o programa Entre Amigas. E o nosso tema hoje, comer fora. Qual o critério que você, minha ouvinte, usa na escolha do restaurante para fazer as suas refeições? Você já visitou alguma cozinha do restaurante? Sabe quais são os maiores problemas encontrados em bares e restaurantes? Você pode participar mandando um e-mail para rtm@transmundial.com.br ou através do nosso Facebook, RTM Brasil, e você estará concorrendo a toalhas de mesa, CDs, canetas, muitos brindes. Eu já tenho aqui a participação da Joyce Nalim. E ela diz que para avaliar um restaurante, quando é possível, ela segue um conselho do seu mano que é caminhoneiro: visitar o banheiro. Olha que dica muito boa, Joyce. O local pode ser simples, mas se o banheiro estiver limpo e confiável, eu já trabalhei com a vigilância visitando restaurantes e bares, ela diz. É complicado, alguns locais não respeitam e é só multando e fazendo aquelas visitas surpresa. A Joyce já fez isso, para eles terem a consciência que a alimentação exige higiene. Puxa vida, que dica muito boa que você deu. Obrigada, Joyce, porque você está participando aqui do Entre Amigas. E também nós temos a participação do Gilson. O Gilson, ele diz o seguinte: eu observo primeiro a higiene do ambiente. Se o lugar está limpo, a gente confia mais. Muito obrigada, Valdilene, pela sua participação aqui no programa Entre Amigas. Valdilene. Entre Amigas, um programa dedicado a você, mulher. A hora de retornar.
semana passada nós falamos sobre autismo, pois é, e tivemos muitas participações. E temos aqui as ganhadoras do nosso CD, revista da editora Ultimato. Vamos lá. Valdilene Moraes, pois é, ela disse que já ouviu falar muito sobre autismo e é pedagoga. E também temos a participação e a ganhadora Márcia Mendes Silva. Muito obrigada pela sua participação e você também vai ganhar o brinde. E a Keila Joel Barros, ela também participou do nosso programa e vai receber o brinde do Entre Amigas para você. Estamos apresentando o programa Entre Amigas. Fale, Mulher. Entrevista com Dora Bomilcar. Muito bem, eu estou aqui com a Anne. Pois é, eu queria que a Anne desse um olá para as nossas ouvintes do Entre Amigas e já nos contasse quem ela é. Você poderia nos falar um pouquinho sobre a sua formação e experiência profissional, Anne? Eu sou formada em Ciências Exatas pela Universidade Estadual de Minas Gerais, tenho bacharel em Nutrição pela Universidade de Belo Horizonte, né? Iniciei minha vida profissional trabalhando em clínica e depois fui trabalhar em grandes padarias aqui em São Paulo na parte de controle de qualidade. Em 2009 eu montei a minha empresa e comecei a trabalhar como consultora e a minha empresa se chama Control Nutri, Consultoria em Nutrição, no qual a gente implanta as boas práticas de manipulação nos estabelecimentos comerciais, como padaria, restaurantes, supermercados, enfim. Qualquer lugar que trabalhe com alimentos. Anne, baseada no seu trabalho aí desenvolvido na NutriControl, quais são os maiores problemas encontrados em bares e restaurantes? Dentro da empresa, da Control Nutri, o principal problema que a gente vê é a falta de informação do proprietário sobre os riscos com relação à saúde do consumidor. Ele vai abrir um estabelecimento, ele não se preocupa muito em buscar a informação do que é no preparo, o que isso pode causar para o consumidor, né? E isso gera uma série de problemas que ele acaba não se preocupando com uma estrutura física adequada, não se preocupando com a documentação e ocorrendo vários erros na parte de manipulação dos alimentos. Anne, para as pessoas que querem comer fora de casa, qual deve ser o critério para a escolha do restaurante? A primeira coisa é observar, sim, tanto a higiene pessoal das pessoas que manipulam os alimentos, quanto a higiene do estabelecimento, né? Nós temos dentro da área de restaurante, geralmente o bar ou a copa, e ali já dá para começar a observar vários problemas, né? O pessoal está trabalhando com luva, usa touquinha, tem álcool na bancada, usa pano descartável. Então, a questão da higiene você vê pelo próprio processo mesmo do trabalho. A outra coisa é o seguinte, os alimentos, eles estão sendo mantidos na temperatura adequada. A temperatura é um problema muito sério, muita gente esquece de observar isso, né? Deixa as carnes fora da temperatura, enfim. Então, alimentos têm que ser mantidos na temperatura certa. A outra coisa muito importante é a estrutura física, né? Tem lugares que você entra que o banheiro, o ralo é aberto, tem um buraco, às vezes está até limpo, mas aquilo ali é um acesso a pragas. Então vai ter presença de rato, vai ter presença de barata, se a gente começa a observar vários acessos, né, para esse tipo de praga. E a outra coisa, com certeza, a manipulação das pessoas que estão atendendo. Né? Elas estão colocando aquele limão, aquela laranja que se coloca no copo com gelo para o refrigerante, aquele é colocado no cloro. O pessoal que está manipulando o suco, eles usam luva. Você vê o pessoal passando álcool na bancada, enfim, procedimentos simples de higiene, mas que fazem toda a diferença no final. Anne, existe pela cidade um grande número de restaurantes com um buffet. Quais os cuidados que devem ter estes locais para garantir a qualidade e a higiene na hora de preparar e servir os alimentos? Então, essa pergunta eu achei ela muito legal, porque ela abordou dois critérios aí, preparar e servir, né? No preparo,
tem que ter higiene na lavagem de folhas, legumes e verduras, então aí a gente tem que colocar água com cloro. Em casa também, muita gente não sabe, acha que o vinagre, ele higieniza folhas, legumes e verduras, e o vinagre não higieniza. A única coisa que higieniza é o próprio cloro. Então, em casa, o pessoal, 1 litro de água para 1 litro de uma colher de sopa de água sanitária. No rótulo da água sanitária vem dizendo qual aquela que pode ser usada para higienizar alimentos. A outra coisa é higiene das bancadas. Usa o pano descartável e usa álcool 70. É outra questão também. Tem que ser álcool 70. É o único álcool que pode ser usado como desinfetante. Álcool 92% e álcool 46% não desinfeta nada. É só ele tem outros tipos de finalidades, né? A outra questão, o uniforme do manipulador está limpo, ele está usando touca, ele higieniza as mãos. Higiene das mãos é fundamental no preparo do alimento. E a cozinha também. E aí entra a questão da estrutura física, novamente eu reforço a questão da estrutura física, né? A cozinha tem buraco, tem ralo aberto, o teto está bem tampadinho, enfim. É muito importante a estrutura física adequada. Para servir os alimentos, o que é mais importante, além da higiene, é a questão da temperatura. Uma coisa muito importante que eu gostaria de orientar o pessoal, que é o seguinte, temperatura é o que garante controle na qualidade. Então, o alimento tem que ser mantido na temperatura correta. Até 10 graus na salada, a gente impede crescimento de bactérias. Acima de 60 graus, a maior parte das bactérias, elas morrem com o cozimento. Então, comida tem que estar muito quentinha e salada tem que estar em temperatura abaixo de 10 graus. Então, esse controle de temperatura é fundamental. Anne, como as pessoas que frequentam restaurantes, lanchonetes, bares podem saber se esses locais estão com a documentação regular para garantir sua segurança e saúde? Pois nós não podemos esquecer, e eu acho que não dá para nenhum brasileiro vai esquecer, da tragédia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando um incêndio destruiu a Boate Kiss, que matou 242 jovens. Olha, essa pergunta é de muita importância, talvez a mais importante hoje que a gente vai abordar. Só frequentando o lugar não tem como saber se ele está com a documentação adequada. Uma dica que eu dou é saber se naquele estabelecimento possui um técnico. Geralmente o profissional nutricionista é o técnico capaz para poder analisar toda a documentação, porque ela é muito grande. Né? Dentro da documentação nós temos que ter uma empresa que controla pragas, uma empresa que cuida da água, nós temos que ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, aquele estabelecimento ele tem que ter cadastro municipal da vigilância sanitária, tem que ter todos os controles de qualidade, que são as planilhas de controle de qualidade, enfim, para poder saber isso é muito técnico e precisa realmente de uma orientação, que nem o proprietário sabe. Então, na verdade, é o seguinte, uma dica que eu dou é saber se naquele restaurante tem um técnico. Tem ou uma nutricionista, ou um técnico de nutrição, ou uma empresa de consultoria como a minha. Eu queria fazer mais uma pergunta, e as outras sobre alimentação saudável no prato brasileiro, nós vamos deixar para o próximo programa. Mas eu queria entre os mais jovens, é comum a escolha do fast food para fazer as refeições, principalmente as crianças menores, que são fascinadas pelos brinquedos que vêm dentro das caixinhas. E eu tive 3 filhos, Anne, e eu lembro que eram terríveis, eles só queriam comer aquilo por causa dos brinquedos. Você, como nutricionista, aconselha essa prática? Com que frequência os pais podem levar as crianças a estes fast food? Na verdade, nós não aconselhamos que isso vire uma rotina na vida da criança. Tem que ser uma coisa como um evento extraordinário, né? Foi passear no shopping, aí o pai quis, né, naquele dia, uma coisa muito extra, não pode ser como hábito da vida, do cotidiano da criança. Porque, geralmente, a alimentação rápida, ela possui muito sódio, ela possui muita gordura saturada, ela possui muita gordura trans, e possui muito excesso de açúcar. Então, se isso se tornar frequente, pode comprometer a saúde das crianças e dos adolescentes. E a gente tem que enfatizar que hoje, no nosso país, e tanto no mundo, a obesidade já é considerada um problema de saúde pública mundial. Então, a gente tem que cuidar
para que as crianças tenham uma alimentação o mais possível saudável. E mesmo nos fast foods, tentar escolher aqueles que têm algumas opções legais, né? A gente tem algumas opções aí bem bacanas, e é uma questão do pai também saber escolher e aprender para orientar seus filhos e promover uma alimentação mais saudável. E você ouviu a Anne Nebenzak, ela que é nutricionista, proprietária da NutriControl e que nos fala sobre comer fora. E ela vai voltar aqui para falar mais algumas dicas sobre o preparo dos alimentos e também sobre o prato do brasileiro. Estamos apresentando o programa Entre Amigas. Muito bem, o nosso assunto hoje, comer fora. Qual o critério que você usa na escolha do restaurante para fazer as suas refeições? Você já visitou alguma cozinha de restaurante? Sabe quais são os maiores problemas encontrados em bares e restaurantes? E você já ouviu aqui a Anne está falando sobre isso. Eu gostaria que você participasse do nosso programa. Muitos prêmios para você, mandando o seu e-mail para rtm@transmundial.com.br ou através do nosso Facebook, RTM Brasil. E você estará concorrendo a CDs, revistas, canetas, toalhas e tanta coisa para você ganhar, mas para isso você precisa dar a sua opinião. E a pergunta para você é: você já visitou alguma cozinha de restaurante? Participe! Estamos apresentando o programa Entre Amigas. Alerta vermelho. Pois é, diante das informações aí vinculadas na televisão por duas grandes empresas alimentícias, essas empresas divulgaram uma nota que esclarece que toda a carne de frango produzida no Brasil, com aprovação do Serviço de Inspeção Federal, não tem hormônios ou conservantes. No Brasil, por lei, é proibida a aplicação de qualquer tipo de substância hormonal, mas muitas vezes são lavados no cal. E na criação dos animais há uma fiscalização rígida do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento sobre o uso de nutrientes e de aditivos na alimentação animal. Por isso, minha amiga, não se preocupe, pode consumir carne de frango com segurança, pois é muito saudável. Mas fique de olho nas informações que você recebe e é sempre bom certificar-se da verdade. São dicas do Entre Amigas para você. Estamos apresentando o programa Entre Amigas. Muito bem, o nosso assunto hoje, comer fora, e eu quero que você participe, porque nós temos muitos prêmios e queremos dar para você. Qual é o critério que você usa na escolha do restaurante para fazer as suas refeições? Você já visitou alguma cozinha de restaurante? Sabe quais são os maiores problemas encontrados em bares e restaurantes? Você pode participar do nosso programa mandando um e-mail para o rtm@transmundial.com.br ou ainda através do nosso Facebook, RTM Brasil. E já temos muitas participações aqui: o Paulo Sérgio Fiore, o Gilson e a Valdilene, o Lyndon Johnson e Venância, a Esther Barros, a Joyce Nalim. Você também pode participar do nosso programa, lembrando que os ganhadores dos prêmios serão anunciados no início do próximo programa. Faça quase
quase tudo você mesma. Muito bem, eu estou com a Marina Pimentel aqui. Eu queria que a Marina desse um olá para as nossas ouvintes de casa e já nos contasse um pouquinho quem ela é. Olá, ouvintes, é um prazer estar aqui. Eu sou brasileira, moro no momento na Alemanha e gosto muito de cozinhar. Marina, hoje nós vamos aproveitar para passar uma receita simples de frango assado que é mais saudável e saboroso que o frango frito. E como o frango está em pedaços, o tempero penetra melhor, dando um sabor mais agradável. E aí eu quero que você passe aí a nossa receita para os nossos ouvintes. Bem, o tema hoje é comer fora. Ora essa, mas nada como fazer uma coisa em casa, não é, caras ouvintes? Então, vamos passar essa receita para você. Como acompanhamento deste frango, sirva arroz branco, um pouco de farofa, que pertence à nossa culinária brasileira, uma salada verde e legumes cozidos. Os ingredientes são um frango, 1 quilo de batatas para assar, um limão, 100 gramas de uma margarina, 3 folhas de louro, um galho de alecrim, 1 cubo de caldo de galinha, um dente de alho, um pouco de azeite, um copo de vinho branco, sal, pimenta, pimentão doce também. Bom, e o modo de preparo? Corte o frango em pedaços, tempere com limão, com sal grosso, pimenta, o alecrim, o alho e o caldo de galinha. Deixe marinar um pouquinho. Enquanto isso, unte a assadeira com um pouco de margarina. Coloque as batatas, o frango em pedaços, as folhas de louro e o pimentão doce junto com os pedaços de limão, o azeite e regue com o vinho. Cubra com papel alumínio e leve ao forno em forno baixo. Asse por 30 minutos e depois retire o papel alumínio e deixe dourar um pouco. Sirva e bom apetite! Muito obrigada, Marina. Tenho certeza. Você pode batizar esse frango aí com algum nome especial? Frango simples. Frango simples, pois é. E a Marina veio então contar pra gente como se faz um frango bem gostosinho que não é frito. São dicas do Entre Amigas para você. Estamos apresentando o programa Entre Amigas. E o tema hoje, comer fora. E eu queria perguntar, você alguma vez já visitou a cozinha de um restaurante? Qual é o critério que você usa na escolha do restaurante para fazer as suas refeições? Você pode passar o seu e-mail para rtm@transmundial.com.br ou ainda através do Facebook. Pois é, Facebook RTM Brasil, e você estará concorrendo a toalhas, CDs, canetas, revistas e também orientações para os consumidores de saneantes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária mandou aqui para o programa Entre Amigas uma cartilha para você saber um pouquinho mais sobre desinfetantes, água sanitária, inseticidas, amaciantes, detergentes e raticidas. Mas para isso você precisa participar para ganhar. E a Priscila dos Santos, a primeira aparência é que fica, ela diz. Sempre olho a higiene e a organização do local. Nunca visitei uma cozinha de restaurante, mas muitos têm janelas que permitem a observação do interior da cozinha. Isso é muito bom e traz uma certa segurança para os clientes. Muito obrigada, Priscila dos Santos. Você já está concorrendo aí aos prêmios do Entre Amigas para você. Caça Talentos. Querida amiga, cozinhar é uma arte que mexe com todos os sentidos. A visão, o tato, os aromas e, é claro, o paladar. Até a audição. Sim, porque não é uma maravilha escutar um barulhinho assim de bife crepitando
saltando na grelha, ou uma casca que está torradinha de um belo pão se rompendo. Comer bem emociona e também nos faz viajar. Cozinhar é uma arte, sim, é uma arte. Ponha para fora o artista que existe em você. Mostre seu talento, mesmo você que não gosta muito de cozinhar. Pode sim se surpreender com as coisas que é capaz de fazer. E eu não pretendo que você seja um chefe de cozinha, mas é bom se aventurar em coisas novas e é bom reunir a família e os amigos e exibir uma façanha culinária. Cozinhar também é um ato de amor. A mãe que cozinha para o seu filho, para o seu esposo e faz tudo com carinho, tem como recompensa a felicidade de fazê-los felizes em torno da mesa. Eu quero convidar você também a cozinhar. E a Claudete Nascimento diz que a receita é muito gostosa e que ela ama frango. Pois é, frango, principalmente frango assado. São dicas do Entre Amigas para você e o nosso assunto hoje, comer fora. Encorajando você. Querida amiga, se depois de algumas garfadas você estiver convencido de que o prato que lhe serviram não é do seu gosto ou já estiver satisfeito, cruze os talheres e não continue comendo. Pois é uma dica aí para quem não quer ficar gordinho. E não passe alimentos do seu prato para de outra pessoa, nem bebidas de um copo para outro. Não é educado pedir para repetir um prato, mas se lhe oferecerem, você pode aceitar se desejar. Terminamos o nosso programa de hoje agradecendo a Anne Nebenzen por sua participação. Aprendemos muito com as informações trazidas por ela. Agradecemos também a Marina Pimentel, que trouxe a receita deste frango muito simples. Foi um prazer tê-las conosco. Voltem sempre. Eu, Dora Bomilcar, já me despeço com muitas e muitas saudades. Até a próxima semana. Agora é a sua vez de falar. Dê a sua opinião sobre o que ouviu. Escreva para o programa Entre Amigas. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital.